O objetivo desse algoritmo é determinar o maior valor do vetor e o menor valor que existem dentro desse vetor. Nesse sentido, eu criei aqui um vetor de 4 posições, já com valores declarados, que está aqui sendo representado. E eu também vou criar outras duas variáveis, uma para poder guardar o maior valor de todos e outro para o menor valor de todos. Então, eu vou criar aqui uma variável maior e uma variável menor. Tá? Também do tipo float, porque o meu vetor é de float. Então, ela tem que conseguir guardar valores iguais, né? O mesmo tipo de valor. Poderia ter criado com valores inteiros? Bom, nesse caso até não daria um grande problema no meu algoritmo, tá? Porque aqui esses valores são diferentes, mas veja que o número 2.5 ele é maior que o 2.4. Mas se a variável maior estiver guardando só o 2, eu não consigo diferenciar, tá? Não conseguiria mostrar a resposta adequada. Assim como nesse caso aqui assim, o meu menor é o 0.9. Só que se eu guardar ele dentro de uma variável inteira, ele vai guardar só o 0. Né, só a parte 0. E daí vai dizer que o meu menor valor é o 0, que nem existe dentro do meu vetor. Tá? Então, é sempre importante colocar valores compatíveis aqui, ou variáveis compatíveis com o tipo de conteúdo que vai ser guardado lá dentro. Nessa linha 7 aqui de código, o que eu fiz é a variável maior receber o mesmo valor da variável menor, que vai receber o valor do meu vetor na posição 0. Meu vetor na posição 0 é o número 1, 1.0. Então, basicamente, estou dizendo que o meu menor recebe esse valor 1.0 e que o meu maior recebe esse valor também. Então, recebeu aqui também 1.0. O meu menor, eu poderia ter colocado 0 realmente, porque o meu vetor é só de números positivos? Posso, é uma alternativa. Tá? O meu maior poderia ser o maior valor possível, no caso que assim poderia automaticamente dizer que é o 3? Sim, poderia. Tá? Mas é importante saber que para eu olhar aqui e dizer que o maior de todos é o 3, eu tive que meio que olhar os dados. Se eu não souber como é que são os dados, tá? Eu não consigo fazer esse tipo de afirmação. Assim como o meu menor. Se eu não tiver garantia de que aquele valor ali, no caso 0.9 ou 0, é o menor valor possível, quer dizer, se eu colocar que o menor de todos é o 0, e eu tiver garantia que só tem número positivo, não vou ter nenhum negativo, ok. Tá? Mas, de maneira geral, é muito melhor inicializar com o valor do próprio vetor. Tá? Nesse meu caso aqui assim, eu inicializei com o número aqui, o primeiro valor, um valor qualquer do vetor, no caso o primeiro de todos. Tá? Isso tanto para o maior como para o menor. Em seguida, eu começo que assim esse for, onde eu tenho uma variável i que começou com 0, e eu utilizo esse for só para percorrer cada posição do vetor, testando com relação a essas daqui, para poder determinar se eu não tenho que trocar esse valor aqui, que é o maior e o meu menor. Tá? Então, inicialmente o i vale 0, aqui passou no teste, então eu vou testar se o valor da minha variável maior, então eu vou fazer uma área aqui de avaliação booleana, porque eu tenho esse teste relacional, onde eu pego o meu valor maior, que é 1.1, ou melhor dizendo, 1.0, verifico se ele é menor do que o meu vetor na posição 0, que é 1.0 também. O resultado disso daqui vai ser falso. Não é menor. 1 não é menor do que 1. Tá? Então deu falso, então não vou fazer isso. Em seguida, eu vou fazer uma outra avaliação, no caso verificando se o valor menor, o valor da variável menor é 1.0 também, se ele é maior, então agora o meu teste é outro teste, se ele é maior do que o meu vetor na posição 0 também, que é esse valor aqui já, se 1 é maior do que 1, e a resposta é falso. Tá? Aqui eu já consigo ver até uma otimização que eu poderia ter feito no meu código, porque como eu coloquei como menor e maior valor o primeiro valor, nunca que na primeira avaliação aqui que for feita, ele vai ser maior ou menor do que ele mesmo. Tá? Porque ele vai ser sempre igual. Então não faz muito sentido, já que eu comecei o meu vetor com um número, o primeiro número desse vetor, essas variáveis, melhor dizendo, com o primeiro número do vetor, eu não preciso começar aqui essa avaliação de novo pelo primeiro valor do vetor. Eu poderia ter pulado esse primeiro teste. Começar direto da segunda posição em diante. Tá? Essa avaliação. Porque esses primeiros aqui, esses dois ifs aqui, nunca vão dar verdadeiro na primeira vez que for testado. Porque o número é igual. Tá? Tendo feito isso, eu vou... acabou o for. Volto aqui para cima. Vou incrementar o valor dessa variável, que passa a ser 1 em uma unidade. Passou nesse teste, porque o i ainda é menor do que 4. Então eu vou fazer
um novo conjunto de testes, né? Nesse caso que assim, eu vou testar aqui também. Nesse caso eu vou testar se o valor da minha variável maior, que é o valor 1.0, se ele é menor, esqueci de apagar isso daqui, vamos só que passar por cima, se ele é menor do que o meu vetor na posição 1. O vetor na posição 1 é o 2.5. E a resposta desse teste é verdadeiro. 1 é menor do que 2.5. Neste caso, esse bloco aqui deu verdadeiro como resposta, então eu vou fazer essa instrução de código aqui, onde eu faço o valor da variável menor, ou melhor dizendo, maior, receber o vetor na posição i, que é a posição 1, que é esse 2.5. Então eu vou substituir esse valor aqui por 2.5. Então é isso que faz essa linha de código, trocou aqui pelo valor do próprio vetor. Então trocou por um valor do vetor que era maior do que eu tinha antes, como sendo o maior de todos. Neste caso, acabou esse if, e eu vou fazer esse outro if aqui, avaliando se a minha variável menor, então vou fazer um outro teste aqui, se o valor da minha variável menor, que no caso é 1.0, se ele é maior do que o meu vetor na posição 1. O vetor na posição 1 é o número 2.5. 2.5. 1 é maior do que 2.5, a resposta disso é falso. Então eu não faço essa instrução aqui, venho para o final do for, e eu vou para incrementar aqui a variável i, que passa a ser 2. 2 é menor do que 4, então eu vou fazer um novo conjunto de avaliação de teste aqui, verificando se o valor da minha variável maior, que é 2.5, se isso é menor do que o meu vetor na posição 2. Vetor na posição 2 é esse número aqui, que é o 3. Esse teste, se 2.5 é menor do que 3, dá verdadeiro. Então, novamente, eu vou executar essa linha aqui, essa instrução, onde eu faço a variável maior receber o valor da variável vetor na posição 2, que é o número 3. Então, aqui troca por esse número 3. Executou essa instrução. Em seguida, acabou esse if, eu tenho esse outro if aqui, onde eu testo se o valor... Então, aqui eu vou fazer um novo teste. Onde no teste eu verifico se o valor da variável menor, que é 1.0, se isso é maior do que o meu vetor na posição 2, que é o número 3. E a resposta disso é falso. Não é. 1 não é maior do que 3. Então acabou esse if, acabou o for, reavalio aqui incrementando, passa a ser 3, 3 é menor do que 4, então eu faço um novo teste ali do if. Então nessa área aqui de avaliação booleana, eu vou fazer o teste se o valor da variável maior, que é o número 3, se ele é menor do que o meu vetor na posição 3. Vetor na posição 3 é o 0.9. E o resultado desse teste, se 3 é menor do que 0.9, é falso. Então, acabou o if, mas eu tenho esse outro if aqui para poder reavaliar. Neste caso, verifico então se o valor da minha variável menor, que é o número 1.0, se ele é maior, esqueci aqui de apagar essa parte, mas então eu verifico se ele é maior do que o valor do meu vetor na posição 3, que é o 0.9. E essa resposta aqui é verdadeiro. 1 é maior do que 0.9. Então eu vou fazer essa instrução aqui, onde eu faço a minha variável menor receber o valor de vetor na posição 3, que é o 0.9. Então troquei esse valor aqui pelo 0.9. Acabou o if, acabou o for. O for incrementa a variável i, que passa a ser 4. 4 não é menor do que 4. Acabou o for. Venho aqui para o final e continuo com o que tiver aqui em diante. No caso, eu vou mostrar esta mensagem aqui, onde eu vou mostrar a palavra maior, 2 pontos, vou colocar um espaço aqui para guardar um número, vou colocar uma barrinha, vou escrever menor, 2 pontos, deixar um espaço para poder guardar um outro número. Que números são esses? O primeiro aqui de todos é o que tiver na minha variável maior, que é o 3.0. E o menor, né, o segundo valor aqui assim, o segundo espaço, é o que tiver na variável menor, que é o 0.9. Então esse é o resultado desse meu algoritmo aqui, a partir desse teste de mesa que eu realizei para vocês. É importante comentar aqui uma outra otimização, eu já tinha feito uma aqui, né, dizendo que não precisava começar do 1, podia começar do 0.
Não sei se chegaram a perceber na minha realização do teste de mesa, mas vejam que se em algum momento eu tiver um maior valor aqui encontrado do que eu tinha antes, tá? Se eu encontrei um maior valor, nunca que aquele maior valor ele vai ser menor do que o que eu já tinha antes, né? Então, quando eu encontro o maior valor, eu não vou encontrar ele logo em seguida sendo menor. Então, eu não tenho por que deixar esse if e depois um outro if aqui, um depois o outro. O melhor seria eu já excluir a possibilidade de que se eu encontrei um maior valor, ele ser menor. Tá? E para isso eu utilizaria que assim faria o uso do else, tá? Um else if aqui no caso, com essa expressão aqui para poder avaliar. Mas com isso eu já descartaria algumas avaliações que seriam desnecessárias no caso, por causa do que eu já entrei na minha primeira condição de ser maior de todos. Tá? Então essa é uma consideração também, uma segunda melhoria que eu poderia aplicar nesse algoritmo para poder fazer menos testes e o meu algoritmo executar um pouquinho mais rápido. E é isso.